Perguntar a si mesmo revela novas maneiras de estar no mundo. A grande jogada na vida não está apenas no saber, mas sim em mergulhar no mistério. A maioria das inúmeras descobertas e revelações à nossa sociedade foi o produto de perguntas. O indiano Ramana Maharshi certa vez declarou aos seus discípulos que o caminho para a iluminação pode ser resumido na frase: quem sou eu? As perguntas nos despertam para o que não sabíamos, e que de fato, é a devida forma em se alcançar as respostas que até então eram desconhecidas. Agora, por que não nascemos sabendo? Será que somos diferentes, ou causamos essa diferença no decorrer da vida? Perguntar é um convite à aventura, uma viagem de descobrimentos. E que há uma profunda liberdade para explorar algo novo. Então, por que não fazemos essas perguntas? Perguntar abre a porta para o caos, o desconhecido e imprevisível. E que no momento em que fazemos uma pergunta cuja resposta desconhecemos, despertamos para novas possibilidades que, no entanto, eram inalcançáveis. A neologia é o processo que une vários meios de reconciliação a um novo sentido àquilo que já existe. O importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim, pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Arthur Schopenhauer. 6. E que para fazer uma pergunta não é preciso força, é preciso coragem. A produção de novas ideias antecede a própria mente receptora de uma consciência infinita. Essa consciência é absoluta, o que torna as deformidades em formas que assimilamos neste mundo. O campo mediador da percepção está em estabelecer marcações sobre aquilo que sabemos, como por exemplo, observar que uma folha é verde por conta do que se passa pela retina óptica. Mas, por que ela seria verde? O verde das folhas é graças à clorofila que esse processo se torna possível. Agora, a clorofila é o nome denominado pela ciência para tal identificação fotossintética. Pois o homem no decorrer da história sempre nominou as coisas para se ter uma identidade. O que torna ainda mais relativo a exibição dessas denominações. Na lógica formal, uma contradição é sinal de fracasso, entretanto, é na evolução de inúmeras tentativas que possíveis contradições assinalam o primeiro passo no progresso em direção à vitória. Tudo na vida se confere a uma grande contradição, pois é errando que se aprende. Você consegue ver a contradição agora? Acertar o alvo quando a meta é encontrar definitivamente o sentido da vida, é estar lidando com uma tremenda contradição, pois a vida não tem sentido nenhum onde somos nós que damos o devido sentido a ela. O físico Niels Bohr perguntou: como é possível um elétron ir de A para B sem jamais passar entre esses dois pontos? 7. O que nos traz um painel ilógico, porque a lógica está apenas em identificar aquilo ao qual foi estudado e diagnosticado. No ilógico é que iremos encontrar um enorme desencontro de linhas e vias que promovem a lógica. A descoberta de infinitas possibilidades em alterarmos completamente a nossa realidade diária será perceber o quanto a dualidade nos limita sob um eterno conflito com nós mesmos. A harmonia oculta é superior à aparente. A oposição traz concórdia. Da discórdia nasce a mais bela harmonia. É na mudança que as coisas encontram repouso. As pessoas não compreendem como o divergente consigo mesmo concorda. Há uma harmonia de tensões contrárias assim como a do arco e da lira. O nome do arco é vida, mas sua função é a morte. Heráclito. Enquanto muitos estão correndo atrás da verdade, a pergunta é: por que ela tanto se esconde? Seria ela um paradoxo? Ou uma tremenda farsa hipnótica? A verdade deve ser mantida em segredo e as massas precisam de um ensino proporcionado às suas razões imperfeitas. Albert Pike 33 graus da maçonaria. Não me atrevo a fazer algum comentário sobre a maçonaria, mas já me atrevendo, o que é secreto deixa de ser revelador, tornando algo que pode ser manipulável. 8. A verdade em si mesma pode ser considerada muitas das vezes uma ficção, pois a verdade faz parte de uma programação dualista, que se confere com a mentira.
O ato de mentir a nós mesmos está em acreditar nas reações que foram impostas pela mente. O que torna uma enorme ilusão, pois a verdade somada com a mentira resulta em um grande conflito ilusório, criando o mito de estarmos emprenhando o mesmo pensamento. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Joseph Goebbels. A mente é o campo mais influente que há em toda capacidade receptiva, pois é ela que transforma o aprendizado em realidade. A realidade é a forma de como se dar em qualquer coisa que absolvemos em comparação ao aprendizado, como o exemplo das inúmeras manipulações espalhadas sobre a didática do ensino fundamental e médio, programas de televisão, novelas, igrejas, tradições, etc. Somos bombardeados de informações que estamos interpretando a todo momento. Quando você se desprograma da realidade individual, perdemos o ambiente que estávamos circundando, abalando fortemente o nível de realidade cuja pessoa se encontrava, e que até então, era controlado pelo sistema. O projeto da vida humana controlada é a chave para a sobrevivência dos que manipulam diversas verdades, medidas sob mentiras que são orquestradas para um sistema de controle social, para manter a paz, ou a falsa paz, como se estende no simbólico cavalo branco, que iremos estar vendo logo mais à frente desse trabalho. 9. Estas verdades se isolam na régia daqueles que se denominam doutores da verdade. E o que seria a verdade se não houvesse a mentira para que ela pudesse subsistir? Toda alteração que se demonstra no painel dualista precisa da rejeita onde é o reflexo da mesma. Se compararmos a negatividade da energia magnética auxiliando a positividade elétrica, você terá o discernimento que ambas precisam uma da outra para gerar a energia, uma definição exata de que o certo e o errado caminham juntos. Aprende-se individualmente o resultado de cada decisão. O sofrimento nos permite entender a felicidade e a angústia nos permite compreender a paz. Não existe um certo aprendizado sem o erro. Na maioria das causas, a ignorância é felicidade, mas somente por algum tempo. Nós criamos nossa própria realidade com os nossos pensamentos e ações. Para cada ação ou não ação há uma consequência. E quando traímos nossas vidas é sinal que vendemos nossas mentes barato. No decorrer da vida, aos poucos que compreendem as reguias de si mesmo, entendem que a neutralidade das duas forças casuais se encontra no centro dentre as polaridades opostas. Quando se sabe tudo, não se pensa e nem se compara. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso, me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Sócrates. 10. O ser humano persuadido apenas pela linha da razão só está em seguir as regras expostas através da publicidade e as inúmeras redes de informação que são avaliadas pelo sistema. O sistema está em dividir o velho do novo, onde o novo se encontra no velho e o velho é a resplandecente forma do novo. Como costumo dizer que o futuro no passado se esconde e assim, corresponde em seu grande nível de encontro. Veja que a grande descoberta seria se a humanidade inteira reconhecesse suas raízes de origem. Pois somos alinhados apenas em averiguar evidências e laudos científicos no qual o sistema trata de ocultar inúmeros fatos de nosso passado, a raiz de toda geração humana que foi sempre submetida a reguias morais. Agora, o despertar dessa condição que mais nos parece um jogo de xadrez, é perceber que por detrás dos eventos associados apenas em nutrir o consumidor, a grande fraude é que o sistema lhe propõe várias oportunidades que automaticamente irão lhe consumir novamente. Um sistema interminável que a coloca como ratinhos de laboratório. 11. Capítulo 1 Desvendando os mistérios. 12. O que é, são charadas desafiadoras que fazem a pessoa pensar. Estas charadas são comparadamente associadas a códigos. Tudo o que nos remete a códigos, nos reflete mistérios a serem adivinhados. As adivinhas são criadas por pessoas que elaboram estas adivinhações. Na antiguidade eram feitas por aqueles que provavam sua sabedoria. Então, o que é, que sempre se quebra quando se fala? O segredo. E todo segredo é reconhecido por vendar algo sagrado, que encobre mistérios ocultos.
E quando acionamos este botão, estamos realmente decodificando os óbvios do sagrado, que pode ser traduzido a aquilo que se esconde de nossas percepções ou que se encontra em outras frequências que manipulam a nossa caixa habitável. 13. As questões intermináveis onde nós se encontramos dentro de uma caixa submetida a leis naturais, faz com que incorramos a muitos métodos que de alguma forma tentam nos explicar, oferecendo certa significação ou definição para isso. Estas referências, de fato, demonstraram algo concebível, mas que ainda estão longe em se compreender propriamente o espaço metafísico. Se tudo é energia que vibra de acordo com o nosso estilo mental, o que nos incomoda está sob um ambiente onde as vias que tomam formas concretas se originam de uma emanação totalmente abstrata. 14. É seguindo esta referência que compreendemos a origem da recepção incalculável à razão humana, o poder da vontade. A vontade humana está absolutamente impregnada em nossos desejos. Todos os objetos de nossos desejos são, de fato, apenas diferentes pacotes de plenitude. E são eles que nos colocam em movimento e moldam nossa vida. Cada um de nós, ao nascer, foi acolhido dentro de uma tradição cultural na qual fomos educados, conhecendo os primeiros juízos morais. Dessa forma, a cultura tornou possível o processo de humanização do animal-homem adestrado em se converter nestes métodos que foram aplicados para níveis de controle. Veja que se não houvesse a mediação das linguagens humanas, da educação, do mito, da religião, do trabalho, da arte, não haveriam métodos de controle e em superação desta possível condição natural no qual estamos submetidos. Assim, sempre existiu programas cultivados sob o controle de manter uma régia social, o que não nos conduz a uma potencialidade. E que potencialidade seria esta? No reino animal, o determinismo rege a vida onde não há possibilidade de liberdade, uma vez que o instinto natural conduz a vida dos animais. A vida animal é determinada por seu instinto. 15. Dessa forma, o ser humano, em sua natureza animal evoluída, também se encontra aprisionado a determinismos, possuindo um corpo sujeito a leis físicas quimicamente compostos de íons metálicos. É um ser vivo que pode ser compreendido cientificamente. É um ser que possui necessidades, determinismos constitutivos de sua natureza. No senso comum, costumamos ouvir as expressões: gostaria de ser livre feito um pássaro. Contudo, o voo do pássaro não acontece devido a uma necessidade imposta por sua natureza. Isso parece ser programação genética. E sendo determinismo, pode-se falar em liberdade. Assim, parece que o voo livre de um pássaro é uma ilusão, uma vez que se encontram determinados pelo instinto de sobrevivência típico de sua espécie. Não há liberdade quando o instinto governa. A liberdade acontece à medida que reina a consciência, atributos exclusivamente nossos. E que o voo do pássaro, apesar de parecer liberdade, é uma expressão de uma lei natural a qual ele está preso, pois ele não pode não voar. Há uma programação genética no reino animal que nos faz afirmar o determinismo, a ausência de liberdade que é a ausência da capacidade de consciência e distanciamento reflexivo. 16. Sendo assim, será que podemos afirmar a absoluta liberdade humana em estar fazendo parte dessa programação genética? Estará o reino humano acima do reino animal? Pois nós ainda estamos submetidos a condicionamentos naturais, uma vez que ser homem é ser um animal situado em um contexto social e cultural seguidas de suas tradições. Por isso, não seremos apenas determinismos, o que seria a ausência de liberdade. Nós somos consciências infinitas. Isso significa que ao tomarmos consciência de certas ações, temos a capacidade de um relativo distanciamento crítico desse impulso físico. Nós deixamos essa inferioridade animal capaz de realizar uma ação consciente onde a inconsciência habitava no erro de nossas atitudes adestradas sob um sistema de controle. Assim, diferentemente dos demais seres, a nossa dignidade consiste na liberdade de poder se autorrealizar, desprogramando-se de tudo aquilo que nos tornava humanos. Esta possibilidade é em se alterar a conduta no qual fomos programados a exercer na sociedade. Se você se sentir bem em seguir as regras de controle, porque elas não completam você,
Seria algo preocupante em se analisar, mas a grande maioria não se importa em substituir o ter pelo ser. Seguindo esta via de pensamento. Porque este sistema te oferece inúmeras maneiras de se realizar quando ao mesmo tempo ele tira isso de você. 17. A base deste controle tem sido em utilizar a mesma régia em se manter as pessoas na ignorância, medo e em guerra entre elas. Dividir facções sociais é governar uma conquista em cima das massas onde guardam o conhecimento mais importante para eles mesmos. O poder real está com os bem poucos dentre as civilizações, e que utilizam as correspondentes invenções em sua arte manipuladora. O que muitos ainda não sabem e irão morrer sem saber, é que há muitos anos atrás foi descoberto por um cientista a energia livre, e este conseguiu convertê-la em energia elétrica. Logo sua invenção atravessou uma evolução crucial e está oferecendo uma composição sem fins lucrativos. Este cientista foi Nikola Tesla, nascido em 9 de julho de 1856. Então, a pergunta seria: por que nós pagamos uma tarifa, muitas das vezes absurda a seu nível de compreendimento? De fato, isso também nos faz despertar para o transporte público. O direito público é um meio gratuito. E se é público, por que você paga? Comparar os fatos quando eles são totalmente compatíveis ao sistema de consumo, comprova o quanto somos encorajados em viver sob uma exibição cíclica que o escraviza dentro de um painel trabalhista. 18. Capítulo 2 O cavalo branco. 19. O cavalo branco dentro da visão psicanalítica está associado ao psiquismo inconsciente. Ele também representa a majestade celeste ligado a instintos controlados, dominados e exaltados, onde é contrário àquele que luta contra este ilícito, ou seja, a forte característica do cavalo branco está em si representa o sistema. Agora, o despertar para esta racionalidade é perceber a fraude que o sistema apresenta a você. Este sistema está em patrocinar com todas nossas ações egoístas, pois quanto mais a pessoa se deixa levar pelo conforto materialista em prol da linha de poder, mas ela se deixa enganar por este sistema malicioso, pois o cavalo branco está suprindo com todos os nossos anseios de querer e querer mais e mais, onde ao mesmo instante que ele nutre o consumidor, ele também asfixia a pessoa em dívidas e mais dívidas, tornando o simples trabalhador escravo do próprio sistema. Com isso, iremos estar alimentado a dualidade, uma vez que ela é um sistema que se corresponde em duas vias ou manobras para dada plataforma degenerativa. O próprio prefixo da palavra armadilha é a arma, que nos remete à guerra, conflito. E que o fato da dualidade ser tratada como uma armadilha é que ambas as forças não se repelem, mas são duas semelhantes que trabalham juntas para sempre a humanidade reproduzir uma definição que apenas a luz é o caminho da iluminação, sem ao menos perceber que quem dá a devida forma da luz é sua sombra. 20. A linha de uma reta sob um papel em branco está apenas em definir um espaço onde o gráfico será exibido através de vários rabiscos em negro. Entretanto, iremos trabalhar com as formas que se exibem no sistema, onde são regras que definem um padrão cíclico que gera ações, reações e soluções. Isto é expresso brevemente pelo lema franco-maçom: crie o caos e então ofereça o jeito para restaurar a ordem. Crie o problema, encoraje a reação, alguma coisa tem que ser feita, e então ofereça a solução. É assim que o sistema trabalha, oferecendo a você a solução de um problema que eles mesmos criaram. Ou seja, a verdade aqui estaria carregando o papel da solução deste problema, onde é uma fraude completa, e que também costumo mencionar que para o papel de um herói, há que ter o vilão, pois sem o antagonista o protagonista não pode entrar em cena. Assim, começamos a calcular as criações, reações e soluções onde este sistema corrupto, o cavalo branco juntamente com todos os seus figurinistas agem para uma integração manipulável. Por isso, não se deixe enganar. Os devotos da iluminação não reconhecem a escuridão que se move por detrás dessa condição. Aliás, a condição humana sempre se realizou dentro de um meio sociocultural que marca profundamente a ação humana. Dessa forma, a cultura condiciona a estima de pensamentos em um contexto que ao mesmo tempo nos limita em se realizarmos periodicamente a uma liberdade do ser self,
consciência, que sempre permaneceu situado em um corpo, em uma cultura, com formas singulares de pensamento. 21. Capítulo 3 A Caverna de Platão. 22. Em nossa vida cotidiana, afirmamos quanto negamos, aceitamos quanto recusamos, e desejamos constantemente situações diversas. A realidade é feita de causalidades. Quando alguém diz, onde há fumaça, há fogo, ou, não saia na chuva para não se resfriar, afirma silenciosamente muitas crenças, pois, o karma está em se afirmar as relações de causa e efeito entre as coisas, que onde houver uma coisa, certamente houve uma causa para ela, o fogo é a causa e a fumaça é o seu efeito ou a chuva é a causa de um efeito resfriado. Entretanto, nem todo efeito é a origem de sua causa. Porque nem sempre a chuva provoca um resfriado e o fogo, quando não há combustão, não provoca fumaça. Assim, analisamos as coisas ou ideias em que acreditamos sem questionar, pois muitas das vezes aceitamos porque são óbvias e evidentes. Comparar nossas crenças costumeiras a nosso nível de ideologia buscando a devida aparência que nem sempre as reações correspondem com sua causa. Pois apenas está em aceitar conclusões que se transformaram também em realidade que por sua vez é hipnótica. Com isso, podemos acreditar na lei kármica de seu retorno? Ou seria uma mera ilusão que nós mesmos criamos, mas que tais reações não permitem você enxergar isso? Então, iremos percorrer por uma passagem onde encontra-se na obra intitulada A República, e chama-se O Mito da Caverna. 23. Imaginemos, escreve Platão, uma caverna separada do mundo exterior por um alto muro. Entre esse muro e o chão da caverna há uma abertura por onde passa alguma luz externa, deixando a caverna na obscuridade quase completa. Desde seu nascimento, geração após geração, seres humanos estão acorrentados ali, sem poder mover a cabeça na direção da entrada nem se locomover até ela, forçados a olhar apenas a parede do fundo, vivendo sem nunca ter visto o mundo exterior nem a luz do sol. Abaixo do muro, do lado de dentro da caverna, há um fogo que ilumina vagamente o interior sombrio e faz com que as coisas que se passam do lado de fora sejam projetadas como sombras nas paredes do fundo da caverna. O autor pensemos na caverna como se fosse uma sala de cinema e o fogo como a luz de um projetor de filmes. 24. Do lado de fora, pessoas passam conversando e carregando nos ombros figuras ou imagens de homens, mulheres, animais cujas sombras também são projetadas na parede da caverna. Nunca tendo visto o mundo exterior, os prisioneiros, humanidade, julgam que as sombras das coisas e das pessoas, os sons de suas falas e as imagens que transportam nos ombros são as próprias coisas externas, e que os artefatos, as figuras e imagens que alguns transportam, são seres vivos que se movem e falam. Os prisioneiros se comunicam, dando nome às coisas que julgam ver, esta parte pode-se incorrer aos cientistas, e imaginam que o que escutam, e que não sabem que são sons vindos de fora, são vozes das próprias sombras, e não dos seres humanos cujas imagens estão projetadas na parede, e também imaginam que os sons produzidos pelos artefatos que essas pessoas carregam nos ombros são vozes de seres reais, animais, programação artificial ou instintiva. O autor, qual é a situação dessas pessoas aprisionadas? Tomam sombras por realidade, tanto as sombras das coisas e dos seres humanos exteriores como as sombras dos artefatos fabricados por eles. Essa confusão, porém, não tem como causa um defeito na natureza dos prisioneiros, e sim as condições adversas em que se encontram. O que aconteceria se eles fossem libertados dessa situação miserável? Um dos prisioneiros, inconformado com a condição em que se encontram, decide abandonar a caverna. Fabrica um instrumento com o qual quebra os grilhões. 25. De início, move a cabeça, depois o corpo todo, a seguir, avança na direção da saída da caverna e escala o muro. Enfrentando as durezas de um caminho íngreme e difícil, sai da caverna. No primeiro instante, fica totalmente cego pela luminosidade do sol, com a qual seus olhos não estão acostumados.
Enche-se de dor por conta dos movimentos que seu corpo realiza pela primeira vez e pelo ofuscamento de seus olhos sob a ação da luz externa, muito mais forte do que o fraco brilho do fogo que havia no interior da caverna. Sente-se dividido entre a incredulidade e o deslumbramento. Incredulidade, porque será obrigado a decidir sobre onde se encontra a realidade, no que vê agora ou nas sombras em que sempre viveu. Deslumbramento, pois, literalmente foi ferido pela luz, porque seus olhos não conseguem ver com nitidez o que antes não se passava por sua imaginação, o que era extremamente possível. Seu primeiro impulso retorna à caverna para livrar-se da dor e do espanto, atraído pela escuridão, que lhe parece mais acolhedora, de volta ao reino das sombras. Além disso, precisa aprender a ver, e esse aprendizado é doloroso, fazendo desejar a caverna, onde tudo lhe é familiar e conhecido. Sentindo-se sem disposição para regressar à caverna por causa da rudeza do caminho, o prisioneiro permanece no exterior. Aos poucos, habitua-se a enxergar o mundo da forma como não se via antes. Encanta-se por finalmente ver as coisas como elas realmente são, descobrindo que esteve prisioneiro a vida toda e que em sua prisão vira apenas sombras. 26. Doravante, desejara ficar longe da caverna para sempre e lutará com todas as suas forças para jamais regressar a ela. Mas lamenta a sorte dos outros prisioneiros. Por fim, toma a difícil decisão de regressar ao subterrâneo sombrio para contar aos demais o que viu e convencê-los a se libertarem também. Que lhe acontece nesse retorno? Os demais prisioneiros zombam dele, não acreditando em suas palavras. Se não conseguirem silenciá-los com suas caçoadas, tentarão calar a ele espancando-o. Se mesmo assim ele teimar em afirmar o que viu e os convidar a sair da caverna, certamente acabarão por matá-lo. Mas, quem sabe, alguns poderão ouvi-lo e, contra a vontade dos demais, também decidir sair da caverna rumo à grande realidade que ainda não é perceptível nas sombras. O que é a caverna? O mundo de aparências em que vivemos. Quem são as sombras projetadas no fundo? As coisas que percebemos. O que são os grilhões e as correntes? Nossos preconceitos e opiniões, nossas crenças de que o que estamos percebendo é a realidade. Então, quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? O inconformado com o sistema ou o que não aceita essa decadência? E qual é o instrumento que liberta o prisioneiro rebelde e com o qual ele deseja libertar os demais? A inteligência por uma complexidade que não se conforma com os óbvios expostos dentre a sociedade. E irá buscar a todo custo as respostas para suas perguntas, pois as grandes perguntas aprimoram a caçada por enormes respostas, dignas de uma revisão contemplada pelo adepto inconformista. 27. 28. Capítulo 4 A natureza nos torna primitivos. 29. A nossa primeira forma como universo microcósmico em natureza corresponde parcialmente à concepção grega para physis, de onde provém a palavra físico, o mundo físico natural. No Egito, trazida a mesma significação na deusa Isis, cuja adoração se estendeu por todas as partes do mundo greco-romano, e posteriormente, do mundo. E que também é cultuada trazendo o mesmo modelo da protetora mãe da natureza. Assim temos as semelhantes comparações para physis, Isis, físico. Inicialmente, a natureza pode ser compreendida como a realidade comum ao reino animal, reino de determinismo, de programação genética. Essa natureza vital de animal também afeta o ser humano, que traz as marcas do determinismo natural às quais nosso corpo físico está submetido. Todavia, o ser humano não é somente determinismo, também somos consciência de nossos determinismos. E que graças a essa consciência, adquirimos um poder de distanciamento crítico em relação aos determinismos, podendo inclusive agir contra as determinações de nossa própria natureza. O determinismo é a caverna, e as sombras que se exibem na caverna natural, são meras sombras da realidade comum. O poder de transcender a nível dessa consciência é ilimitado, é liberdade, é estarmos causando rupturas em nossa realidade individual. É abrir espaços muito mais expansivos que o primitivo humano exercia em suas funções mecânicas.
Etimologicamente a palavra determinismo deriva do latim determinare, que significa fixar ou marca limites, delimitar. 30. Entretanto, demarca o quão grande estamos presos a níveis gravitacionais. O reino do determinismo é o da absoluta necessidade. E é aí que o sistema dos que regem o reino das sombras agem para enfraquecer níveis da evolução de nossa própria espécie. E onde está essa evolução? Embora aquilo que fazemos dependa de nossas escolhas e de nossas decisões, que são em partes reais, essas escolhas estão determinadas por circunstâncias, acontecimentos e realidades anteriores que se combinam na grande cadeia chamada destino. E o destino é um novelo daquilo que já está calculado. Só que incorramos em perceber que o destino funciona como uma roda. Fragmentos previsíveis. Como assim? Não temos controle sobre nossas próprias vidas. Elas já foram escritas. Que prisão é esta, onde você está prestes em se fazer algo programado para fazer? Acredite ou não, quem cai na influência do destino ainda continua preso. Pois o destino é uma programação que se conecta na produção daquilo que já foi escrito, cuja raiz em árabe para destino é associado ao maktub, que significa literalmente, já estava escrito. E se nossas vidas se encontram escritas no alinhamento destino, como podemos arquitetar meios em se livrar dessa caverna? Como posso me julgar livre, se estou preso sob uma história escrita? Que espécie de maldical é esta? A filosofia julga que a liberdade é uma ilusão onde nossa opção sempre seguirá necessidades impostas pelas circunstâncias. 31. Quando tive minha iniciação na Cabala, é-nos ensinado que nada acontece por coincidência. Afirmando o destino, pois se nada acontece por coincidência, é sinal que já está tudo programado para acontecer. E isso de fato em primeira vista é atemorizante. Pois quando olhei prisões em formas, culturas e inúmeras vias de técnicas de manipulação da mente, percebi que estamos sendo controlados por uma alienação de programas em atividades com o homem. 32. Capítulo 5 Aliens em ação. 33. Sempre fomos condicionados em seguir fielmente nosso chamado divino. A importância de estarmos trilhando uma boa conduta aos olhos do Pai, e de sermos abençoados por conta disso. A criação iniciada por Deus, que não propriamente seria Deus, e sim, deuses, onde no Torá Hebrew é expresso pela raiz de Elohim que acompanha a seguida descrição em Gênesis 1, que em hebraico é Breshit, perceberemos a seguinte alteração. Breshit bara Elohim, deuses. Torá judaica, Sefer editora. No princípio criou Deus, Bíblia Sagrada, Almeida edição de 1995. É claro quanto preciso a possível alteração dos escritos acima em que deuses aparecem criando a matéria. Na Índia, estes deuses, Elohim, são os chamados devas relacionados a seres não humanos. Agora, as acompanhadas ideias de Lutero e de Calvino trazem uma concepção para o trabalho, que passa a ser o instrumento através do qual o homem realiza a sua vocação de continuar a obra da criação de Deus, e que neste sentido, o trabalho a eles era considerado uma benção divina. E que por meio do trabalho, segundo o catolicismo ortodoxo, a potencialidade humana se realiza dando continuidade ao processo na obra da criação de Deus ou deuses, Elohim, devas. 34. Com isso, quando embarcamos para uma linha semelhante ao dos antigos, vemos a mesma plataforma se decorrer no processo da humanização de escravos trabalhadores para que possa dar a seguinte continuação nessa obra inacabada pelos deuses não humanos, que supostamente são nossos co-criadores. E qual é o melhor método em se manipular mentes em corpos orgânicos? Não deixando aquela população absorver méritos propriamente divinos, que é a ciência, o conhecimento. Segundo os escritos simbólicos de Gênesis, Breshit, o homem está sendo retratado como Adão ou Adam, que significa literalmente humanidade, onde não reconheciam a ciência do bem e do mal, tornando-os meros ignorantes. Agora, porque os deuses, Elohim, se preocupavam em que esta humanidade chamada Adam não tocasse no fruto do conhecimento. Porque eles queriam que o homem geneticamente manipulado ainda permanecesse ignorante?
para justamente haver o controle, e o sistema das entidades biológicas não humanas, fossem conhecidos pelo humano Adam. Assim, essa agenda política, divina, retratada no sistema, ainda opera em nossos dias, mantendo a grande maioria dos trabalhadores na ignorância que dão continuidade no processo de criação dos não-humanos devas, deuses, Elohim, para que muitos não saibam que este mundo é uma enorme indústria onde este poder está no método de manipular a sua mente a todo instante com os inúmeros programas criados para que a grande massa considere isso aceitável a elas. 35. E que estarei mapeando histórias que nos enfatizam uma conspiração intrinsecamente considerada. A conspiração é uma chave de entrada para atingir pessoas e eventos que asseguram que uma agenda seja concluída constantemente. Essa organização não humana é a mesma organização que opera na regra do problema, reação e solução. E que se você depende do seu presente sistema de crenças, ou se você sente que não pode lidar emocionalmente com o que está realmente acontecendo neste mundo, e de que tudo aquilo que um dia te levou a crer em um paraíso como oferta à sua recompensa de boas ações, não continue lendo este trabalho, pois será a quebra de uma nova experiência consigo mesmo e a queima das rédeas exercida por nós, os que ainda estão na estrada por maiores percepções. Saindo da maneira cômoda, de uma zona confortável, transmitindo aquilo que desafia o senso de possibilidades comum de muitos, que é se agarrar, no pelo amor de Deus, é a condicionada forma que nos leva ao instinto de sobrevivência. E que irei contar aquilo que sei e não somente aquilo que me mantém em uma zona confortável, pois as perguntas me fizeram cair em um abismo profundo, e que este abismo é a seguinte realidade onde muitos não veem, pois estão seguros de que seu estado dependente do sistema irá trazer a esta bons benefícios, mas que até estes benefícios se encontram enquadrados no chão que asseguram uma segurança dos que estão sob a ignorância. 36. Capítulo 6. A iniciação fora da caverna. 37. Por todo o planeta é possível encontrar estruturas fantásticas construídas milhares de anos atrás, onde só poderiam ter sido obras criadas com tecnologias avançadas e que, frequentemente até melhores do que nós temos hoje. Em Baalbek, nordeste de Beirute, no Líbano, 3 pilares de pedra maciça, cada uma pesando mais de 800 toneladas, foram deslocadas por pelos menos 530 metros e posicionados na parte de cima de uma parede. Como isso foi possível? A história oficial nunca desejou tratar de tais questões por levar em conta para onde isso conduziria. Estes deuses, Elohim, pode-se entender que foi uma raça que realizou proezas tecnológicas de extrema magnitude por um povo incapaz de compreender tais habilidades. Seguindo o exemplo de soldados americanos e australianos que na década de 30 aterrissaram seus aviões em regiões remotas da Nova Guiné para deixar munições em suas devidas tropas, os habitantes locais, que nunca tinham visto um avião sequer em suas vidas, pensaram que os homens das forças armadas fossem deuses e eles tornaram-se o foco das crenças religiosas daquela região. Com base nesta ocorrência, simplesmente isso seria mais extremo se no mundo dos antigos, uma raça avançada até então de outros planetas e dimensões pilotando artefatos mais avançados que qualquer outra coisa incomparável em suas visões oficiais, explicaria os tantos mistérios que a história oficial louva com um silêncio ensurdecedor. As incríveis edificações de civilizações como Egito e Suméria, terra na qual também foi o auge da Babilônia, possuem uma 38. Enorme referência religiosa que identifica seus deuses que vieram de embarcações celestes, naves aéreas. Houve de maneira evidente uma introdução de conhecimento altamente avançado que foi mais tarde perdido pela maior parte do povo. E que em todas as culturas estabelecidas, e em todas as partes do mundo, existem histórias e textos antigos que descrevem os deuses que trouxeram este conhecimento tecnológico. E que isto também significaria o mistério de como os antigos possuíam um conhecimento fenomenal de astronomia. Tanto a astronomia quanto a astrologia apresentam uma linguagem simbólica que se comunicam através de informações. Essas informações comunicam exatamente campos de frequências que se combinam sobretudo na percepção específica.
Tudo é informação em forma de onda. O que vemos, ouvimos e falamos só existe por meio de ondas que formam uma informação que pode ser codificada em imagens, textos, filmes, etc. Apenas quando decodificamos estes padrões, se tornam acessíveis a nosso nível de se compreender ao decodificamos os arquivos exibidos nestes códigos que propriamente estão vendados pelos organizadores deste painel. O símbolo para Saturno, por exemplo, nos revela que podemos estar lidando com o poder do tempo, autoridade, controle, medo, ansiedade, bloqueio, restrição, limitação, disciplina, trabalho árduo, dificuldades, limites, estruturas físicas, envelhecimento, a lei, ossos, dentes, esqueleto, preto, etc. 39. Observamos nessa lista que Saturno está intimamente relacionado ao mundo físico exibida em 3 dimensões. Uma vez que ir além deste reino tridimensional, o tempo não tem nenhuma importância. Também vemos que Saturno exibe o medo e o controle expostas nas limitações e as leis que regem o mundo natural. O enorme campo de frequência que emana de Saturno é comunicada à nossa mente consciente. Na língua hebraica, a consciência está relacionada à raiz ruach, que significa vento, sopro. E vento está relacionado ao espaço, onde tempo e espaço foram criados juntos. O tempo é a consciência, a respiração do Criador Hibro exibido nas 4 letras hebraicas YOD, H é acento circunflexo, WAV, H é acento circunflexo. E toda a criação do universo, a evolução das espécies e o desenvolvimento terrestre, não poderiam ocorrer se não houvesse o tempo. Esta raiz para YHWH que se expressa na magia como tetragramaton é a chave para compreendermos uma série de eventos antigos onde o alvo da criação da matéria provém. 40. Da exibição dessa fonte cuja representação reflete no astro de Saturno. 41. Capítulo 7 O Senhor dos Anéis. 42. Tudo o que a física sustenta atualmente é que tudo começou com uma grande explosão, uma enorme luz gerando partículas coincidindo com a maioria dos mitos de distintas religiões sobre a criação do mundo. Saturno dentro da programação grega quanto gnóstica está relacionado ao tempo, o Cronos da mitologia contudo se identifica no estudo do tempo, a cronologia. E o que isto nos reflete? Ao destino, exibido no capítulo 4, que se conecta à natureza que nos torna primitivos devido estarmos ligados a leis naturais de isis, físico, mas não apenas isso. Saturno também influencia em grande parte na gravidade terrestre. Podemos percebê-la quando jogamos um objeto para o alto onde sua lei será cair ao chão devido a esta gravidade. É a força da gravidade que atrai todas as coisas para a Terra e que faz, inclusive, com que nossos corpos fiquem presos ao solo. Mas não é só a Terra que se encontra sujeita a esta força de atração. É ela que mantém os planetas girando em torno do Sol e a Lua em torno da Terra. Você já deve ter ouvido falar na seguinte frase: já estava escrito nas estrelas. Todo astro segue uma régia orbital que complementa a outra. Uma programação exercida para que esta causa possa se tornar vigorosamente um painel de acontecimentos programados para acontecer. Este painel cinematográfico em 3D, onde denomino ser um reality show, ao vivo e a cores, chama-se destino. É acontecimentos de realidades anteriores que se combinam numa grande cadeia daquilo que já foi calculado. O alinhamento destes códigos com Saturno são refletidos no hebraico cujo processo é chamado de criptologia que é 43. Possíveis métodos em se verificar os 3 tempos previsíveis nos escritos hebreus. Agora, como isso pode ser possível? Figura a letras hebraicas compõe-se no hexágono. 44. A língua ou o ivrit hebreu é a linguagem de Saturno que é expresso no simbólico hexagrama. As letras hebraicas se constituem no hexágono exibido ao meio deste símbolo. Contudo, este hexágono forma uma caixa. A caixa preta que nos reflete a memórias. Esta caixa ou cubo negro é reverenciado no judaísmo como o tefilim estendido na fronte dos sacerdotes hebreus. Figura B. Tefilim sacerdotal.
A combinação numérica para este retrato geométrico é 18, pois o hexagrama possui 3 lados para cada um dos 6 triângulos formando os possíveis códigos. 6 mais 6 mais 6 igual a 18 sobre 1 mais 8 igual a 9. 66 mais 6 igual a 72 tetragramaton, 7 mais 2 igual a 9. Repare que ambos os resultados irão se conferir no número 9, o número de um término cíclico. E todo ciclo volta ao mesmo. 45. Resultado, pois pertence a uma demarcação contínua em voltar para sua ordem de origem, ou seja, uma prisão eterna. O 666 é o número cabalista para uma marca associada à besta, ao poder, ao governo, a leis, ao controle etc. Figura seu 666 estendido no símbolo da alienação. O Torá hebreu nitidamente significa leis, relacionados a apontamentos deixados por uma dinastia divina, cuja raiz é YHWH. Essas leis eram uma marca que o povo israelita deveria carregar sob a ameaça de morte quem descumprisse tais regras regulamentares. Para quem viu o sistema 666 expressos apenas no Apocalipse grego de João 13, 18, não percebeu que esta marca sempre se estendeu nas histórias da Bíblia. Na segunda parte do Shema Israel, prática exercida aos devotos judeus encontrado no livro de Deuteronômio 11, 18 retrata os benefícios à obediência a escrito. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre vossos olhos. Este sinal se refere ao tefilim, o cubo de Saturno expressos na fronte do sacerdote que foi exibido na figura B, o 666. 46. Conferindo exatamente ao código expresso em Apocalipse 13, 16. E faz a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Repare que em toda a linha dupla dos códigos de barra é a representação do número 6 que é exibido nas 3 faixas correspondentes ao produto formando o 666. Este mesmo sinal era responsável pelos inúmeros eventos de mortes em Ezequiel 9, 4 a 6 para os que não levavam a marca do Senhor, tetragramaton. Passa pelo meio da cidade, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por conta das abominações cometidas no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, e jovens, e virgens, e meninos, e mulheres, até extermina a luz, mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. 47. O que sempre a grande humanidade enalteceu foi um Deus homicida que por trás destes eventos houve sempre um sistema operando em todos os tempos e que voltará a ser empregado numa nova ordem para o mundo. O papel do diabo é apenas um personagem antagônico para justificar as atrocidades que foram realizadas por um governo em tetragramaton que protagoniza toda esta manipulação. 48. Capítulo 8 O universo mental. 49. É quanto incrível podermos imaginar o universo sendo um grande pensamento. A parte mecânica se decorre nas influências de nossas percepções. Isso nos torna uma personalizada forma biológica artificial possuindo uma mente capaz de reproduzir todo o tipo de imaginação que surgir na obscuridade interior. E o que seria a consciência? Para explicar o inexplicável fator que possuímos, inclui uma série de coisas de como percebemos o mundo em nossa volta. Para isso, devemos compreender antes de toda ação gerada pela mente, quais suas intenções. Pois somos apenas o protótipo genético cumprindo reações a ações causadas pela mente que proporcionam um impulso físico. Esse impulso físico está programado para obedecer instintos relacionados ao complexo réptil cerebral. Entretanto, o que nos torna humanos? Será que nascemos humanos ou nos tornamos humanos no decorrer da vida?
As emoções são sensações humanas, ligadas também ao instinto reprodutor que pode ser considerado no instinto sexual, onde essa ordem também se classifica ao reino animal. Esta parte se origina no cérebro paleopáleo ou comumente conhecido como o sistema límbico que corresponde ao cérebro dos mamíferos inferiores. A parte do cérebro considerada a mesma amostra dos mamíferos superiores é chamada de neopáleo ou neocórtex. Este sistema está em promover o desenvolvimento de recapitulações, a zona das criatividades. São 3 os softwares que afetam na máquina. 50. Orgânica humana que, embora interconectados, conservam cada fator analisado pelas formas peculiares de inteligência. E que são 3 unidades cerebrais constituídos em um único cérebro. A nossa unidade primitiva é responsável pela autopreservação, dando origem aos nossos mecanismos de agressão, que possuem um comportamento repetitivo, réptil. É também aí, no complexo R, que se esboçam as primeiras manifestações do fenômeno de ritualismo, através do qual o animal visa marcar posições hierárquicas no grupo e estabelecer o próprio espaço em seu nicho ecológico. Seria esta forma o motivo do animal-homem sempre ter se envolvido em métodos ritualísticos. Amor, afeto, tristeza, ódio, alegria são reações que são promovidas pelo sistema límbico em si. Entretanto, uma vez que analisamos a cadela fêmea, que acasala apenas para a reprodução dos seus filhotes, e não para corresponder seus próprios anseios sexuais, se difere totalmente da configuração humana. E o que isso quer dizer? Há uma grande diferença entre essas programações, pois os animais, apesar de seguir apenas ao instinto programado para se fazer, os humanos, possuindo uma configuração consciente, alteram esta programação, que produz várias sensações no instante que formado o pensamento. Os mamíferos também carregam um sentimento de proteção e amor para com sua prole. Isso nos dá uma definição, que os animais tendem uma afinidade com o lado emocional. Possuem cuidados que se caracterizam na mesma genética humana. E que essa cadeia rudimentar se concentra numa frequência onde qualquer programação religiosa exibindo. 51. Amor, caridade e devoção, a pessoa que por instinto, interage com suas reações naturais, cai na armadilha do que nos torna humanos, onde se aproveitam da situação para poder comprar a sua mente que exibe estes possíveis instintos. Podem perceber que toda a religião agarra o devoto no amor, que é exatamente o sentimento que nos deixa vulnerável em aceitar tais programações. Também não estou incitando o ódio, e sim, o reconhecimento de si mesmo, para que possamos tomar a rédea da situação, sem a devida persuasão de controle. O cuidado para não deixarmos persuadir a qualquer meio de manipulação, principalmente voltados a demonstrações de caridade expressos nos devidos meios religiosos, é manter o conhecimento e a rédea de si mesmo, pois, ao analisarmos as formas que faz com que venhamos a ceder nossa credibilidade para certas crenças, tradições e culturas que processam a humanização do animal-homem, é estar ciente que habitamos uma cadeia natural que corresponde apenas na influência exercidas por esta natura ecológica. Pois é ela que nos limita, nos dando formas psíquicas de como agir a estímulos programados. Evolução é a meta, quanto à física, é a mecânica robótica repetitiva que nos torna primitivos. 52. A fonte sempre está no centro entre causa e efeito, não tendo causa, como também não tendo culpa de efeitos. Apenas